E nessa última semana, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes foi no podcast e afirmou que o Bitcoin está longe de ser moeda, enquanto ele defendeu o uso da CBDC, o Drex, o real digital, a nova moeda estatal que vai estar saindo nos últimos anos. Enquanto isso, foi feita uma pesquisa que mostrou que mais de 80% dos brasileiros querem regulamentações intensas no mercado de criptomoedas. É isso que a gente vai estar discutindo logo depois da vinheta. Pessoal, então o Paulo Guedes, o ex-ministro da Economia do nosso governo passado, ele foi no podcast do Bruno Perini, que é um influenciador muito famoso aí dessa área de finanças, do podcast Você Mais Rico, e ele compartilhou aí algumas visões sobre o que ele acha do Bitcoin, das CBDCs e também do papel da tecnologia e da blockchain nessa evolução global, E o que mais chocou aqui foi a sua crítica aberta às criptomoedas. Então, ele mesmo falou que o Bitcoin ele não dá para ser utilizado como moeda de troca simplesmente pelo fato de ser extremamente volátil, Então, segundo ele, o Bitcoin ele tem uma oferta limitada, que é justamente o que faz ele ter ciclos muito mais instáveis e quedas de preço baseadas na sua percepção de utilidade e valor. E foi questionado também se o Bitcoin poderia ser considerado como a moeda do futuro. Segundo ele, não, porque não dá para comprar um sanduíche do McDonald's com Bitcoin. Esse é o motivo pelo qual o Bitcoin não pode ser considerado uma moeda do futuro. E aí eu já continuo, Ele está errado. A gente pode estar comprando não só McDonald's, mas várias coisas utilizando Bitcoin. Eu estou aqui num site que se chama BTC Map, que é um mapa onde as pessoas podem cadastrar ao redor do mundo comércios que aceitam Bitcoin. E olha só o tanto de comércio ao redor do mundo que aceita Bitcoin. Em especial, o Brasil ele é líder de adoção aqui em Bitcoin devido à pequena cidade de Rolante, lá no interior de Porto Alegre, a cidade mais bitcoiner do mundo, que sozinha conta com mais de 200 comércios que aceitam Bitcoin. E vale falar que o Bitcoin ele é posto à prova quando a gente vê instabilidades aí no governo. A gente costuma ver locais onde o governo sofre bastante. A Argentina aqui aconteceu muito, A gente vê outros países que têm instabilidades econômicas e que estão recorrendo ao Bitcoin como moeda de troca. Justamente porque o Bitcoin ele se mostra, além de escasso, inconfiscável. Essa é a grande questão que faz o Bitcoin ser utilizado como uma moeda de valor. E ainda, pesquisando sobre o McDonald's, olha só, a gente tem alguns McDonald's que sim aceitam Bitcoins ao redor do mundo. Então, segundo Paulo Guedes, se puder utilizar Bitcoin aqui para comprar McDonald's, a gente já pode ter utilizando Bitcoin como moeda do futuro. Ele basicamente comparou o Bitcoin a um quadro de Picasso. Falou, ele pode ser considerado como reserva de valor, mas você não pode usar um quadro do Picasso para fazer um pagamento. E eu concordo que você não pode usar um quadro do Picasso para fazer um pagamento, mas ele está querendo, acho que ele está confundindo Bitcoin com NFT, Que o NFT que seria uma espécie de um ativo único. Porém, o Bitcoin ele foi feito para ser uma moeda. Ele é fracionário, ele é divisível. Você pode estar utilizando frações de Bitcoin, que são os satoshis, para pagar o que você quiser. Inclusive, a menor fração de Bitcoin, que é o Bitcoin dividido em 8 casas decimais, 0,000000001 Bitcoin, vale menos que 1 centavo. Então você pode pagar contas com Bitcoin. Eu já paguei conta com Bitcoin, tá? Eu já fui em cafeteria aqui na minha cidade e paguei de Bitcoin. Tem vídeo meu aqui no YouTube mostrando isso. Então o Bitcoin pode ser utilizado como moeda de troca, assim como ele mesmo está falando contra a reserva de valor. Por quê? Justamente porque o Bitcoin ele é limitado. O Bitcoin ele é um ativo muito similar ao ouro, tá? Então o ouro, por que ele é estável? Porque ele tem uma adoção global. O ouro ele é limitado, então quanto mais ouro é minerado, mais difícil é de achar ouro, porque a gente tem uma quantidade de ouro finita dentro do planeta Terra. E a mesma coisa serve para o Bitcoin. Só que o ouro foi utilizado como moeda de troca durante anos, literalmente utilizando esses princípios da escassez que o Paulo Guedes está falando que não pode ser utilizado como moeda de troca. Então ele falou,
uma das principais características que ele elogiou é que o Bitcoin tem a sua oferta limitada, o que faz com que ele se valorize à medida que a demanda aumenta. E segundo ele, essa é uma característica ausente nas moedas fiduciárias desde a desvinculação do padrão ouro. Então aí ele já deu um tiro no pé duas vezes, né? Porque até a década de 70, as moedas fiduciárias elas eram vinculadas, elas eram lastreadas ao ouro. E o ouro é escasso, que é justamente o ponto que o Paulo Guedes está defendendo, que não pode utilizar Bitcoin como moeda de troca. Cara, as moedas fiduciárias, né, o dólar, o real, todas elas surgiram por causa do seu laço com o ouro. E o que garantia que aquela moeda realmente fosse algo que valia era porque ela tinha uma quantidade de ouro dentro do banco que lastreava ela a um valor específico. Se não for o ouro ali garantindo que aquela moeda tem um valor por trás, a pessoa chega no banco, entrega a moeda e pega o ouro de volta, em teoria, aquilo seria só um pedaço de papel, que basicamente é o que acontece hoje, né? Então ele está falando que ele não vê a tecnologia como suficiente para definir o valor da moeda. E ele foi mais além. Ele disse que agora os governos eles estão querendo juntar tecnologia como a blockchain e a confiabilidade e a estabilidade oferecida pelos próprios governos, que é o caso da CBDC, né? Então, para mim, isso faz o Bitcoin ficar ainda mais barato, cara. O Bitcoin tá muito barato. O cara tá simplesmente defendendo o uso da CBDC por causa que vai juntar a tecnologia e a confiabilidade do governo. Muito confiável, né? Ele esquece que o Bitcoin não só é escasso, o Bitcoin ele é imune à censura. O Bitcoin ele é descentralizado ao redor do mundo, cara. Ele é anônimo. Governo nenhum pode te confiscar. A gente está vendo aqui, cara, que o governo, se ele tiver a tecnologia do dinheiro na mão dele, começar a rodar tudo dentro do sistema do Banco Central, o Banco Central pode fazer o que ele quiser, né? Então, enquanto o Paulo Guedes está falando que os CBDCs, elas são o futuro, porque elas vão mesclar a tecnologia com a segurança e a transparência garantida pelo envolvimento estatal, eu digo justamente o contrário. A ausência de transparência e essa falta de segurança e falta de garantia aí do governo estatal é justamente o motivo pelo qual o Bitcoin ele está se valorizando cada vez mais. Esse controle, cara, que o governo ele causa, né, em cima das pessoas e que ele provavelmente vai causar caso tiver uma CBDC, é justamente o que o Bitcoin faz a gente ser imune à crise, certo? Ele está falando aqui também que a CBDC não dá para falsificar, o Bitcoin também não dá. E eu não vou dar tantos detalhes. Se você quiser ver, dá uma olhada aqui no podcast completo lá do Bruno Perini com o Paulo Guedes. E atualmente 80% dos brasileiros desejam mais regulamentação no setor de criptomoedas. Isso com base em uma pesquisa que foi feita pela Sherlock Communications em mais de 21 países aqui da região da América Latina, incluindo o próprio Brasil. Então, foram mais de 3.400 pessoas entrevistadas e no Brasil 827 pessoas, onde 1 a cada 5 latino-americanos já investe em criptomoedas. Além do mais, essa pesquisa, considerando o público brasileiro especificamente, mostra que 78% das pessoas querem normas direcionadas a regulamentar o setor de criptoativos no país, enquanto 68% ainda disseram que discordam de medidas que venham a restringir sua adoção, ou seja, eles querem que as criptomoedas sejam permitidas, liberadas, mas que existam leis para fiscalizar isso. E particularmente, eu acho que, de uma certa forma, a legislação ela é importante, inclusive essa nova lei das criptomoedas. Temos pontos a favor e pontos contras e vídeo aqui no canal falando a respeito, mas boa parte deles fala do lado institucional, segregação patrimonial, né, combate a crimes, o que eu acho que de fato é importante até mesmo para a gente ter uma maior adoção, mas que a própria criptografia faz muito difícil realidades como essa de fiscalização acontecerem. Se você for em qualquer comércio aqui desse mapa Bitcoin, qualquer um desses lugares aqui, ó, e aceitar Bitcoin e querer, sei lá, comprar qualquer coisa que seja, né? Eu vou até fazer um exemplo aqui, eu vou vir aqui para minha cidade, ó, eu sou de Belo Horizonte, vamos pegar aqui qualquer estabelecimento que tem aqui na minha cidade, ó. Tem 2 aqui, ó. Não sei o que é isso, ó.
alguma coisa de arte, se eu for comprar uma obra de arte desse Matheus X Henriques aqui, e quiser pagar em Bitcoin e ele me dá a obra de arte, não vai ter nenhuma prova de que essa transação foi feita. Ela vai estar lá na blockchain como uma carteira que transferiu Bitcoin para outra. Pode ter a legislação que for, pode ter a regra que for. Cara, quem que vai impedir? Se eu tiver internet, eu posso simplesmente ir lá e comprar o que eu quiser desse estabelecimento, né? Ou então, isso aqui de estética automotiva e couro, se eu quiser levar meu carro lá para fazer algum serviço com essa oficina, ele simplesmente vai fazer o serviço e eu vou transferir Bitcoin para a conta dele, e quem que vai estar ali garantindo, de fato, que aquele negócio realmente aconteceu, né? É apenas um acordo que envolve duas partes e não tem a intermediação do governo. Por essas e outras que eu volto a falar, Paulo Guedes está completamente errado. Vale falar, né, que está rolando aí a nova lei do Banco Central como organismo regulador das criptomoedas, que inclusive abriu uma consultoria pública, e se você quiser saber mais detalhes, a gente tem um vídeo falando aqui no canal mais respeito sobre isso. Então essa pesquisa também falou sobre a questão das CBDCs, das moedas digitais, e vale falar que a maior parte das pessoas acreditam que as CBDCs podem combater a corrupção. Eu acho que não, acho que estando na mão do governo vai facilitar ainda mais. E segundo eles, isso deve otimizar pagamentos e reduzir a burocracia. De certa forma, eu também duvido, tá? Porque o governo ele pode bloquear certos tipos de transação, igual a gente já tem vídeo aqui no canal também falando sobre a CBDC, como que ela vai funcionar, como que o governo pode impedir transações, impedir que as pessoas ali... às vezes você está com alguma dívida, ele pode simplesmente bloquear o seu saldo. Então eu acho que isso não otimiza pagamento não, né? Um exemplo é caso você, sei lá, você quer comprar uma cerveja num dia que não pode, tipo uma eleição, por exemplo. Ele vai bloquear qualquer tipo de transação. Eu acho que isso não otimiza pagamento e aumenta ainda mais a burocracia, né? Além de ir contra o seu próprio princípio da liberdade individual de fazer o que quiser com o dinheiro que você suou para ganhar. Vale falar que 65% das pessoas não entendem sobre o tema, óbvio, né? Para estar respondendo umas coisas assim. E 56% mencionaram que as moedas digitais, como forma de pagamento, os governos conseguem monitorar os hábitos de consumo da população, o que é algo óbvio, porque vai estar tudo registrado lá dentro da blockchain. Mas enfim, pessoal, lembrem-se que o Bitcoin é a nossa real oportunidade de fugir de todo esse controle estatal. Tanto é que a cada dia que passa, a cada mês, a cada ano, a gente vê mais pessoas aqui utilizando ele na prática. Se você tem Bitcoin, você pode ir para qualquer um desses países, isso aqui porque são os registrados, deve ter vários que nem são registrados. O cara da Rússia aqui, ó, da China, que é proibido, deve ter muita gente lá que aceita Bitcoin e que não fala para ninguém que aceita, justamente porque o governo vai atrás, mas que tem várias transações que acontecem utilizando Bitcoin, e a tendência é que isso aumente cada vez mais. Não se esqueça que as maiores oportunidades de investimento estão rolando lá no Escritório de Investimentos Profissional, que é a nossa comunidade exclusiva dos alunos. Se você quiser participar, é só adquirir qualquer um dos meus produtos, que o link está na descrição desse vídeo, ou então nesse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Você vai ganhar de presente o acesso a esse escritório, onde vai ter lives exclusivas, as notícias mais recentes de última hora, as melhores análises, o que eu estou fazendo, né? Todas as operações que eu estou montando. E também não esqueça dos patrocinadores desse vídeo, que é a corretora BingX, a corretora que eu venho utilizando para estar fazendo as minhas operações sem preocupar com o governo, sem preocupar com nada, porque ela não exige KYC. E também o apptoken.com, que é a rede social das criptomoedas, onde você consegue as novidades mais recentes da forma mais simples o possível. Links todos aqui na descrição desse vídeo. Não esquece daquele like, me seguir nas redes sociais, verificar a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!